O Ederson tá conosco aqui, mas antes do Ederson, deixa eu só dar um recado aqui. Ô Ederson, quando vocês jogam, depois do jogo, vocês podem comer pizza, não pode? Pode comer, se quiser pode, né? Pode. Carboidrato. Você come o que depois do jogo, assim, que sempre tá com fome mesmo? Não, depois do jogo ali eu não como nada, eu vou comer em casa depois. Mas o que você come quando chega em casa? Aí depende. Macarrão? Não, macarrão. Você não gosta? Gosto, mas é que manter a alimentação um pouco mais balanceada aí. Tá com medo de engordar? Tem que estar. Ele tá com medo de falar o que ele come, né? Tem sempre que manter. Nutricionista puxar a orelha. É verdade, rapaz. Mas, o quanto foi importante essa entrada de um cara de 20 anos, que é o seu caso, jogando ao lado do Henrique, é um monstro, eu acho o Henrique um baita de jogador, além de uma liderança natural, e da entrada do Fabrício Bruno e do Kaká na defesa. Essa rejuvenescida, pedida por muita gente, acabou acontecendo de uma forma, posso dizer que até que não foi natural, não. Por necessidade ela aconteceu e o Cruzeiro descobriu nessas mudanças aí, primeiro, a estabilidade na competição, não perde há 9 jogos, né? 9 jogos sem perder, 10 jogos sem perder, né? Mas também o que empata é um negócio de louco, né? Empatou até com Coimbra ontem lá no time reserva. Então é o seguinte, a estabilidade do time e descobriu 3 peças jovens e que hoje já valem muito dinheiro. Seu caso, por exemplo, 200 milhões de euros, se chegar, acho que eles não vendem lá. Mas parabéns pelo trabalho e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelos elogios, individual e também da equipe. E eu que agradeço, né, também pelo convite aqui. É uma honra estar aqui também para conhecer aqui o trabalho de vocês mais de perto. Você ouve a gente de vez em quando? Escuta. Gosta? Até meu empresário também pede para ficar atento nas ele fala? Quem é seu empresário? César Godoy. César Godoy? Você conhece ele, Gomito? César Godoy? Não? Ele pede pra você ficar ligado nas notícias aí, né? O Grice talvez seja o mais ácido dos comentaristas aqui em Belo Horizonte. Hoje está do seu lado aí, critica demais, mas hoje ele vai afinar. Ligado nos comentários, nas notícias. Nas notícias, manter sempre bem informado. Muito bem. Grice, Léo Gomide, Ale e amigos de casa, perguntas para o Ederson. Ô Ederson, nesse momento de estabilidade, de certa maneira, que o Cruzeiro encontrou no Campeonato Brasileiro, que o Everton citou há pouco, são 10 jogos sem perder. Mas é um time que tem tido dificuldade para ganhar e que tem tido dificuldade para distanciar da zona do rebaixamento, né? Continua ali sempre com a corda no pescoço. E nos últimos jogos a gente tem visto uma sequência muito grande sua. Naquela partida contra o Atlético Paranaense até teve ali uma expectativa de que talvez você pudesse ficar fora, acabou jogando. No clássico de domingo, sentindo no segundo tempo, principalmente, que fisicamente você caiu muito. A importância para vocês dessa semana livre para respirar um pouco, para colocar as coisas no lugar, para a sequência que vem pela frente, que é dura, que o Cruzeiro ainda precisa somar pontos no Campeonato Brasileiro, e principalmente para você, como é que você tem lidado, principalmente com a parte física, né? Ficou muito tempo sem jogar esse ano, sub-20, a gente sabe que a carga de jogos às vezes é menor. Como é que tem sido para você suportar essa sequência, essa pressão, essa entrada no time, tudo ao mesmo tempo? Olha, eu acho que os profissionais do Cruzeiro sempre estão me ajudando com essa questão pressão, às vezes alguma tomada de decisão. Até os próprios jogadores dentro de campo sempre me ajudando. E acho que questão fisicamente a gente vai pegando a sequência, né, dos jogos. Mas também nessa sequência que tá jogo final de semana e dia de semana também acaba que o corpo se desgasta mais, né? Então, como foi o meu caso, que era dúvida no jogo contra o Atlético Paranaense, e o jogo anterior a esse, que foi contra o Bahia, teve um lance que eu senti o joelho, então ali também acabou me atrapalhando na sequência desses 2 jogos. E agora para essa semana, que é semana completa, para a gente pegar o Avaí aqui em casa, acho que dá para trabalhar melhor, recuperar o joelho 100% e também trabalhar um pouquinho fisicamente para poder estar suportando cada vez mais os jogos. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Waterson, que é motorista de Uber, tá ouvindo a gente agora. Renato Paim a bordo, hein? Que nível de... Vai devagar então, Water. Tá carregando tá valendo mais que o Éder. Carregando uma joia aí. O Waterson. Waterson. Filho da água. Olha. Ali você fica quietinho, mas quando solta umas também. Grande Waterson, obrigado aí pela audiência, rapaz. Tem bom gosto, ligado na 98. E não sei se você sabe o Waterson, mas tá carregando no seu carro aí, levando no seu carro, transportando um dos
futuros grandes narradores desse país, que é o Renato Paim. E tenho dito. Desculpa, Gomide, pode seguir. Ederson, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui no Arena. A posição que você joga hoje é para mim, uma das principais no futebol, né? O volante hoje, ele precisa ser um jogador muito participativo, não só na questão defensiva, mas ofensivamente também, e você tem se mostrado um jogador que, apesar de jovem, no momento do Cruzeiro, não se omite dentro de campo, né? A gente vê o quanto você toca na bola, quanto você é participativo, tenta pisar na área, fez um gol contra o Corinthians. Se o Cruzeiro termina a temporada conquistando o objetivo dele, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, e você, no meio desse tumulto todo emocional pro clube, a gente sabe também dos problemas políticos que vive o Cruzeiro, o quanto que você acha que em 2020, se ninguém vier te buscar pelo ótimo futebol que você tá jogando, a gente vai poder ver até outro Ederson dentro de campo, ainda um pouco mais, entre aspas, completo, ainda mais participativo. Você pensa que no futuro você pode ser ainda um jogador até mais protagonista desse time? Boa noite. Então, acho que sobre isso, acho que se eu começar a temporada de 2020 assim, jogando como outros jogadores começaram essa temporada, acho que com certeza eu vou ter mais sequência, eu vou estar mais preparado. Vim jogando esse ano, esses últimos jogos, então já vou começar diferente, né? Então acho que vou conseguir mostrar algumas coisas a mais. Pode ser que um Ederson mais completo, sim, um Ederson um pouco mais intenso também. Acho que por começar a temporada como todo mundo, como a maioria do time começou jogando. Então acho que pode-se dizer que um Ederson mais completo e mais participativo, sim. Acho que sendo cobrado como os outros jogadores estão sendo cobrados nesse momento, né? Não como a cobrança cai para mim, que é um pouco mais leve, né? Claro que tenho as minhas responsabilidades, mas a cobrança que chega para mim, claro que é mais leve por eu ter 20 anos e tá começando a jogar agora, né? Mas cai mais nas costas de quem lá dentro? Quem que toma mais porrada lá? São os jogadores mais experientes mesmo? Sempre são os mais experientes, né? Henrique, Fred, Thiago Neves, Robinho. Agora que estão na equipe, né? Jogando. Então acho que é os que recebem mais críticas, às vezes mais cobranças. Então pro ano que vem, acho que também, se eu começar no time, né? Vou também receber esse tipo de cobrança. Aí não vou aceitar na boa, porque vou estar ali no meio, vou estar querendo ajudar, mas se caso eu precisar de algum tipo de cobrança, acho que vai ser o certo a se fazer. Como tá acontecendo agora, a gente teve esses momentos aí que nos prejudicaram bastante, né? Mas querendo ou não, foi nosso time mesmo que entrou nessa situação, então merece algumas cobranças e é o nosso time que vai conseguir tirar, né, dessa situação. Então é esse time, quem precisa ser cobrado está sendo cobrado. Então ano que vem espero que seja outro tipo de cobrança, né, que seja para uma final ou alguma coisa assim. Você não vai estar aí não, você vai estar surpreendido. Não, então, mas sobre isso também não sei se vou estar aqui. Espero estar aqui para ajudar, porque quero jogar também. Penso em ter uma história em um clube grande como é o Cruzeiro, ainda mais um clube que me deu tantas oportunidades como estou tendo agora. Então vamos deixar pro ano que vem aí para ter a certeza, né, também, porque o Cruzeiro decide, né, primeiro, né, o que eles querem fazer, o que é melhor pro clube, né. O Du Monteiro, que é cantor aí, o grande cantor Du Monteiro, tá mandando mensagem aqui. Pô, você tá vendendo o Ederson? Eu não, pô, o mercado é que quer, ué, eu não. Quem dera se você pudesse vender. Quem dera se eu pudesse vender, eu queria só a beirada. Uma comissãozinha já ajudava. Falou, compraria as fazendas todas dos vizinhos dele lá em Campo Grande. O Arena 98, não que nós, que a gente rotule o programa como um transformador de carreiras, não é isso, mas quem vem aqui, sai daqui, a carreira transforma. Nós temos vários exemplos. Passou por aqui, quando gosto de dar esse exemplo, quando o Emerson
foi contratado pelo Atlético, lateral direito. Aí ele veio aqui, foi o primeiro programa dele. Eu falei, ó, pelas referências aí, já, filho, você não fica um ano no Atlético, já, Europa e tal. É atleticano, brigou, esperneou, tá querendo vender o cara. Tá lá o cara lá do Barcelona, cara. Na seleção. Seleção. Você já jogou com ele? Já. O Royal, né? Sim, ele mesmo. Isso. Bom jogador, né? Força física absurda. Falando em força física, deixa eu mandar um abraço pro Nenel. Grande Nenel do Baixa Gastronomia, do Boteco 98 também, obviamente. Tá ouvindo a gente aqui. Que audiência, hein, Nenel? Que audiência espetacular. Tá também no carro de aplicativo também, ouvindo a gente. Grande Nenel, meu chanceler, o futuro ministro da gastronomia. Perguntas para Ederson Alexandre Silva. Ederson, tem muita gente perguntando aqui, eu faço eu juntar para fazer a minha também. Como que foi, né, esse processo de você subir pro profissional, né? Você tava no sub-20 e como que foi, né? O Rogério que fez a aproximação, como que você foi integrado ao time? E pegando uma pergunta que chegou aqui, agora eu perdi o nome do... não, aqui, ó, Rodrigo Faria. Como que foi o anúncio de que você seria titular pela primeira vez? Como ficou sua cabeça ali quando o técnico falou, ó, vai entrar jogando? Você fala na hora ali com... a sua subida aqui, agora. Que eu tive a sequência. Então, ali eu vim ano passado, né? E com o Mano, me integrou a equipe profissional. E aí só esse ano ele me liberou a descer a jogar com o Sub-20, né? Jogar a Copa do Brasil Sub-20. E aí fiz a competição inteira com a equipe. E aí quando acabou eu voltei à equipe principal. E aí depois na chegada do Rogério teve a sequência de jogos dele. E aí no jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras ele chegou para conversar comigo com o Rafael, lateral esquerdo, que também tem 21 anos. Chegou e conversou com a gente, falou que iria utilizar a gente, que a gente ia começar jogando, falou que estava apostando na gente, pra gente se manter tranquilo, jogar, mostrar o que a gente vinha fazendo nos treinos, e que qualquer dúvida era pra estar falando com ele e tal. E aí foi o momento que ele deu um pouco mais de tranquilidade pra gente. E aí, depois disso, eu tive a minha sequência, né? Que depois foi o jogo contra o Flamengo. E aí depois teve a saída do Rogério, o Abel. Aí continuou me dando a sequência. E agora graças a Deus, tô mantendo aí o meu rendimento e tô mantendo também, né? Você é de onde, Ederson? Campo Grande. Campo Grande. Tem pai, mãe, quantos irmãos? Então, a família é grande. Família é grande? Família é grande. Ali, par de pai ali, eu tenho uns 6 irmãos ali. Eita porra, nem lá em casa. Aí minha mãe ali sou eu. Aí tenho mais 2 irmãs e um irmão. E aí o pessoal, obviamente, todo mundo vibrando com o seu sucesso. E lá na cidade, você tem ido na sua cidade? Não, não faz muito tempo que eu fui pra lá. Como você veio parar no Cruzeiro? Eu fui contratado do Desportivo Brasil, né? Que é um clube do interior de São Paulo, Porto Feliz. E aí vim de empréstimo o ano passado e agora que eles efetuaram a compra, né? Quem do Cruzeiro que te viu lá no Desportivo e te convidou pra vir pra cá? Então, ele foi mais Daqui a pouco ele vai aparecer. Vai falar, eu que indiquei aqui, porque o dirigente adora fazer isso. Então, mas ali foi mais, acho que uma comunicação entre o meu empresário, que tinha uma boa relação aqui também, com o pessoal, com o Sidney e o Mano, mas o representante também do Desportivo Brasil, que eles são, acho que eles eram conhecidos, assim, de uma outra época, e aí meu nome tava sendo bem comentado, e aí aquela, né, mostrando alguns vídeos e tal, e mandaram alguém acompanhar lá em Porto Feliz, eu acho. E aí a definição foi mais entre eles, acho que o Sidney Lobo, mais Mano Menezes, né? Meu empresário, César, e eu acho que o Rafael Bettini do Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil ainda é da Trafic, Gomes? Era da Trafic, Não agora era, não existe mais a Trafic, eu acho, né?
Não, o Trafic Ainda existe. existe? Mas agora Inclusive, é do era o- Xandão. Desmembrou? Sim. Inclusive, eles agenciavam o próprio Emerson, né? Que a gente citou aqui. Ah, é verdade. Agora não mais. Quem tá lá é o Xandão, o nome da China. Que é- Xandão Glunen. Comprou a Trafic? Não, que comprou Não, o Desportivo. Desportivo Brasil. Desportivo Brasil, tá. Saiu e chegou o Xandão e ficou como Desportivo. Ô Ederson, nós falamos aqui da importância da sua entrada nesse meio campo, dessa entrada de dois zagueiros mais jovens, essa rejuvenescida fez muito bem, principalmente ao sistema defensivo do Cruzeiro, que vem sendo muito elogiado, e os números comprovam que o time realmente melhorou muito na parte defensiva e responsável por essa estabilidade, né? E é curioso que se nós analisarmos o Mano, o Rogério e o Abel, na teoria, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Abel, até convidei para que estivesse conosco aqui, na teoria seria o menos estrategista dos três. Só que o time com ele atingiu uma estabilidade que não atingiu com os demais. Nós falávamos isso aqui durante o intervalo e você dizia da importância do vestiário, né? O Fabrício Bruno esteve aqui e disse a mesma coisa. Vestiário. A gente ocupa boa parte da nossa discussão aqui no programa, nos programas, falando sobre o aspecto tático, que é fundamental. Se não tiver uma formação tática e o interesse até pelo tema, pelo assunto, você não vai saber o que fazer dentro de campo. O Abel, na nossa cabeça, ele é o menos estrategista. Você falou de vestiário. O Abel é um cara diferente no vestiário mesmo, porque todo mundo fala muito disso. E parece que o clima lá dentro tá muito bom. Sim, ele é um cara que soube trazer todos os jogadores pro lado dele, né? Assim, alguns jogadores já conheceu ele, já tinham trabalhado com ele, que era o caso do Thiago, Fred e Jadson. E ali, antes da chegada, todo mundo já sabendo que seria ele, mas antes da chegada, eles já estavam comentando como ele era, que ele era um cara muito bacana, que era bem tranquilo, que assim, abraçava e escutava também a opinião dos jogadores, né? Então ele soube administrar muito bem essa relação aí de jogador e técnico. Então chegou assim como se já tivesse, sei lá, um ano no clube. Chegou brincando com todo mundo, cumprimentando, sorrindo. Isso acabou deixando o clima mais leve, assim, pra gente poder trabalhar. E deu a liberdade de cada um, que cada um faz dentro de campo. E acho que ele soube aproveitar a questão que cada jogador tem a sua individualidade, e ele acrescentou a parte dele. Ele deu os toques dele, né, dentro de campo, falou: eu quero que faça isso, o que vocês acham? E assim ele conseguiu unir a parte dele com a nossa. Então acabou que todo mundo abraçou ele da mesma forma que ele abraçou a gente logo de cara. Então ficou todo mundo no mesmo barco e seguindo a mesma ideia junto com ele. Então acho que isso, mais do que assim ver taticamente ou os números, acho que isso é muito importante, a questão do vestiário, para que todos os jogadores se deem bem um com o outro e também com ele, para poder ouvir e ele ter o respeito. E ele conseguiu adquirir o nosso respeito dessa forma, acho que deixando o clima mais leve, abraçando todo mundo, mostrando a ideia dele e querendo também ouvir a nossa opinião. Então acho que foi dessa forma que ele conseguiu o respeito dele, e é dessa forma que ele está conseguindo ter bons números, assim. Claro que a gente tem ainda algumas dificuldades, que está sendo no momento os gols, mas assim, tem muita coisa que melhorou. Então, acho que é dessa forma que ele tá conseguindo, e é dessa forma que a gente vai conseguir sair da situação que a gente entrou. Tinha até uma pergunta aqui, agora não tem como pegar mais. Achar? Pra você falar sobre aquele gol que você fez lá contra o Corinthians, como foi aquele lance? Você parou na hora, né, cara? Você pegou a bola, achou que o lance já não valia, mas quem que falou pra você continuar? Você continuou da sua cabeça? Como é que foi aquele lance ali? Ali no momento, eu vi que bateu no jogador do Corinthians, só não vi quem. E ali, você conseguiu ver que o passe veio lá do jogador do Corinthians? Eu vi que teve um contato, não vi que tinha sido um passe, quem foi. Só sei que teve um contato, e aí foi o momento que eu girei e fui em direção ao gol. Só que eu olhei pra trás e tava todo mundo parado. Eu falei, tá valendo, não tá? E aí eu olhei pro lado de novo e o bandeirinha correndo. E aí que eu olhei pra frente de novo, que o Walter tava saindo em cima, e daí que eu tive
a certeza que tava valendo, e ali a minha reação foi cortar ele. E ali teve um momento que eu achei que ele ia pegar a bola, aí eu dei um toquinho, consegui sair, aí o gol ficou livre pra mim, eu consegui fazer o gol. Mas ali eu tive dúvida, muita dúvida ali, que eu olhei pra um lado, olhei pro outro, aí escutei uma gritaria, que até falaram que foi o Samuel, né, que gritou e tal, teve a brincadeira lá. Samuel da Itatiaia? Tá ouvindo a gente, ele é ouvinte nosso. Então, quando ele não tá trabalhando, ele só ouve a 98. Então, daí ele fez a brincadeira lá e acabou viralizando também. E aí foi um momento ali que eu decidi, né, agir. E foi na hora que o Walter saiu em mim, ali eu fiz o gol. Que bom que ali bom que você não parou, né? Que bom que eu não parei, né? E tomei a decisão ali de driblar ele, porque ele tava muito em cima, então não dava pra finalizar. Se eu tivesse parado também, os jogadores já tinham falado ali que se eu tivesse parado, eles iam me matar no vestiário. Então, ainda bem que eu consegui fazer o gol, né? Mas é que ali, se você não tivesse muito ligado no jogo, certamente você pararia. Sim, muita gente falou que vários jogadores teriam parado naquele lance e tudo, mas ali acho que a ansiedade que eu já tava de fazer gol, né? Porque eu tive algumas chances, perdi uma chance também no jogo contra o Bahia, aí tive uma outra chance, assim, que não foi clara, mas uma jogada que eu fiz contra o Ceará, então já tava de alguns jogos assim para fazer o gol, e ali acho que foi um pouquinho de ansiedade também que ajudou. E também tá ligado um pouquinho, né? Porque tive bastante tempo para olhar o jogo, que eu tava ali fora de jogo, né, impedido, e tava olhando tudo que tava acontecendo no jogo ali. Então, quando eu vi o contato, eu fui, mas ainda com uma duvidazinha, mas ainda bem que eu fiz, senão acho que eu nem estaria aqui, né, pelas ameaças aí que eu tive. Né? Ederson, o Gomide falou da importância do volante, né? Eu não sei nem se dá para chamar você de volante, né? Acho que é um meio campista mesmo. O Abel, no segundo tempo do jogo de domingo, ele fez uma mudança que eu confesso que não me lembro de ter visto com o Abel, de trazer o Robinho para jogar por dentro ali com vocês, fazer uma espécie de trinca ali com o Henrique mais preso, você e o Robinho por dentro. Foi algo que o Rogério tentou algumas vezes também dentro do Cruzeiro. Esse tipo de mudança é algo que te deixa mais à vontade, de ter ali uma trinca de meias ou de volantes para alguns, para te dar um pouco mais de liberdade, para chegar à frente, para pisar na área, ou você se sente mais confortável, tá mais adaptado a jogar só ao lado mesmo do Henrique, como um segundo volante no 4-2-3-1, que tem sido o esquema mais usado pelo Abel? Eu acho que esse esquema que ele usou nesse jogo facilitou um pouco, porque os jogadores do Atlético estavam completando ali muito o meio de campo, eles estavam fazendo uma superioridade ali em cima da gente, né? Do meio do Henrique. Então acho que foi ali o que ele pensou no momento, porque o Robinho também tem aquela facilidade de chegar e também achar aquele passe. Então ali acho que para proteger um pouquinho mais o nosso meio de campo, pra gente não perder totalmente, né? Ele decidiu colocar o Robinho ali pra gente ter um pouquinho mais de posse, que o Robinho também tem muita qualidade com a bola no pé. Então ali ele pensou, acho que não vou perder o meio de campo, eu vou fazer um pouco mais de posse, e o Robinho tem esse último passe dele que é muito bom, então qualquer espaço que ele encontrar, ele vai achar um bom passe. Então acho que foi isso que ele pensou para esse jogo, né? E depois que eles eles viram que a gente estava completando bem o meio, jogando bem, então ali acho que ele colocou mais um jogador no meio e acabou dificultando. E ali acho que foi a solução que o Abel encontrou, colocar mais um também, pra gente não perder o meio e ter essa qualidade com o Robinho, né? Que é o último passe. E que a gente tava buscando o gol, né? Pra gente conseguir a vitória ali dentro de casa, que estávamos precisando muito, né? Então acho que foi mais isso que ele pensou. Ajudou bastante, mas depois ele teve que fazer uma outra troca também, então acabou que depois também ficou um pouco difícil para mim pro Henrique. Eles estavam com bastante gente no meio de campo e depois que ele tirou o Robinho, ficou mais eu e o Henrique, então acabou dificultando, mas a gente conseguiu segurar ali, né, nessa reta final do jogo, e não tomamos o gol, né,
Mas o que queríamos era a vitória e com certeza foi o que o Abel pensou, né, nesse último passo. Gomide, você faz a pergunta, o Ederson tem 2 minutos para responder, não pode passar de 2 minutos, vai! Ô Ederson, o Cruzeiro vem aí de 3 empates consecutivos, né? 3 pontos conquistados. Se tivesse perdido 2, ganhado 1, seria a mesma pontuação na matemática. Mas no atual momento que vocês vivem na competição, independente do Cruzeiro estar empatando muito, hoje estaria livre do Campeonato Brasileiro se já tivesse encerrado, o quanto não perder tem sido fundamental para vocês em termos de se reapresentar depois de uma derrota e falar, nossa, vamos ter que remar tudo de novo, por mais que os adversários não estejam meio que encostando, né? Mas o quanto não perder traz assim não vou dizer uma segurança, uma paz, mas é diferente se representar depois de uma derrota ou de um empate. É muito diferente, claro, você se apresentar depois no clube, depois de uma derrota. Acho que é muito melhor. Na pior das hipóteses, na verdade, é melhor no empate, né? Porque a gente vem com essa invencibilidade. Lógico que a gente queria sempre vencer, né? Mas no momento que a gente tá, acho que não perder tá sendo muito importante, até para confiança, para dar. Fala assim, a gente não perdeu, mas a gente precisa ganhar o próximo jogo. Agora, se a gente perde um jogo e depois para falar, a gente precisa da vitória, acho que é um pouco mais difícil do que a gente vir com um empate e depois falar, pô, a gente tá faltando alguma coisinha. Porque a gente tá empatando alguns jogos, mas a gente vê que tá faltando pouca coisa assim pra gente conseguir a vitória. Então, acho que é mais fácil se apresentar no clube com um empate do que uma derrota, né? E também o empate dá um ponto pra gente, né? Agora a derrota a gente sai com nada, né? Do jogo, então o empate é bem melhor do que a derrota. Ederson, obrigado pela vinda aqui, sucesso, volte mais vezes, chega mais cedo, pois atrasou. Muito obrigado pelo convite. Mas falaram que ia começar, na verdade, 8h30, né? Até às 11, né? Até às 11, mas aí ligaram agora e falaram, tem Voz do Brasil, tem que acabar agora.